Ok, pessoal, vamos a mais um vídeo aqui sobre o simulador Tinkercad. E vou mostrar para vocês aqui como é que fica, ó, a sua página aqui no Tinkercad quando você já tem várias montagens, vários circuitos aqui, ó, projetos. Vai ficando tudo salvo aqui, tá vendo? Atividade de teste, onde é que tá aqui. Eu vou criar um novo circuito aqui para vocês verem como é que funciona. Pronto. Vou botar o nome aqui de teste 2. Atividade teste 2. E queria mostrar para vocês quando a gente precisa replicar o componente, né, duplicar mais de uma vez, você pode usar o Ctrl+C e Ctrl+V do teclado, certo? Você seleciona o componente, seleciona ele com um clique e pode apertar Ctrl+C e o Ctrl+V que você vai conseguir colar o componente aí mais de uma vez. Para você não ficar, de repente você pega um resistor desse e você muda o valor, ele vem aqui com o valor de 1K, né, de 1000 ohms, e você quer ele com 330, por exemplo, para você não ficar fazendo 330 ohms, que é um resistor que a gente usa muito aqui nos LEDs. Para você não ficar toda hora mudando o valor, você vai ficar pegando aqui, mudando um por um, né? Então, em vez disso, você chega aqui, ó, copia com Ctrl+C e Ctrl+V, você vai mudando de valor, aperta a tecla Ctrl, seguido da tecla V, e a gente consegue duplicar qualquer componente, certo? Você consegue fazer isso. Qualquer um componente você consegue fazer, ó. Ok? E agora a gente vai mostrar aqui o nosso primeiro circuito. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho. Se você quiser também, não sei se eu já mostrei em outras aulas, em outros vídeos. Se você quiser deletar mais de um componente também de uma única vez, você pode selecionar ele, aperta a tecla Shift, segura e vai selecionando os componentes e pode de uma vez só apagar todos. Então vamos aqui à nossa ilustração de como que é um circuito elétrico básico, certo? Aqui a gente tem a ilustração de um circuito bem básico, composto por uma bateria, uma pilha, uma lâmpada e um interruptor. E esse circuito ele está ligado, né? A lâmpada está aqui acesa, o interruptor está ligado, então está on, né? Está ligado, on é ligado e off desligado. Então, como no circuito que a gente ilustrou, né, de um circuito que a gente conhece de carro de Fórmula 1, por exemplo, os carros eles ficam fazendo o mesmo percurso continuamente, né? Parte da largada, percorre toda a extensão da pista e volta para o mesmo local. Não é isso? O circuito é assim, de carro de corrida de Fórmula 1, por exemplo. Então aqui do lado negativo da pilha tem os elétrons aqui, ele sai do lado negativo, percorre toda essa extensão desse fio preto, passa por dentro da lâmpada ou do LED, a gente vai fazer com o LED, sai da lâmpada, passa pelo interruptor que está fechado e volta para a pilha novamente. Só que ele saiu pelo lado negativo e voltou pelo lado positivo. E ele continua esse movimento aqui continuamente até o interruptor ser desligado ou a pilha não ter mais energia para fornecer para a lâmpada, certo? Então esse é o nosso circuito elétrico básico. Ele fica percorrendo esse circuito continuamente a uma velocidade de 300.000 km por segundo. Ok? Vamos agora lá para o Tinkercad, pessoal, para a gente fazer essa montagem de um circuito elétrico básico lá com o LED e com o resistor. Ok? Vamos abrir aqui um circuito novo.
Vamos selecionar aqui uma bateria dessas, um resistor e um LED. Aqui tem uma outra bateria também, que é de 9 volts, mas nós vamos utilizar essa daqui, que a gente já faz a demonstração de um outro conceito que a gente quer mostrar aqui. Vejam só, aqui eu tenho apenas uma pilha, né, de 1,5 volts, e a gente lembra que eu falei que o LED ele precisa de pelo menos 2 volts. Nós vamos ligar aqui o fio negativo e o positivo e vamos fazer a simulação. Estou com um problema aqui no mouse. Aumentar o zoom por aqui. Vamos fazer a simulação para ver o que acontece. Então percebam que ele quase não acendeu, né? Ficou muito fraco, bem fraquinho aqui. O LED ficou. Isso porque eu já falei que ele precisa de em média 2 volts. E essa pilha fornece apenas 1,5 volt. Então se fosse aqui na prática, você pegasse essa pilha com esse LED, você nem ia perceber que ele está aceso. Beleza? Então nós vamos parar a simulação aqui, nós vamos aqui selecionar a pilha e vamos colocar agora 2 baterias aqui. Quando eu faço isso, o simulador faz uma associação, onde se cada pilha tem 1,5 volt, ele é associado de tal maneira que soma 1,5 volt da primeira pilha com 1,5 volt da segunda pilha. E a resultante é 3 volts. Vamos ver o que acontece se eu fizer a simulação assim. Ó, o LED queimou. Porque agora eu tenho mais de 2 volts. Então é por isso que eu preciso do resistor. Como a gente vai usar muito uma tensão de 5 volts, eu vou colocar mais uma bateria aqui, mais uma pilha. E aí a gente vai ter uma resultante agora de 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, que dá 4,5 volts. E aí então aqui sim a gente pode agora mudar o resistor aqui para on e colocar um valor de 330. E o resistor eu posso colocar tanto do lado negativo como do lado positivo, ok? Vou colocar aqui do lado negativo o resistor limitador aqui de corrente e vou deixar até assim afastado para vocês visualizar bem aqui. Colocar o fio preto. Pronto. E vamos iniciar a simulação. Observe que agora ele ficou mais forte. Então, como no circuito que a gente ilustrou antes, aqui você tem, né, o negativo da associação de pilhas aqui da bateria e o positivo. Então os elétrons saem daqui do negativo, passa pelo resistor, passa por dentro do LED e volta pelo outro lado, volta para a bateria e continua fazendo esse circuito, dando essa volta infinitamente, certo? Fica o tempo inteiro dando essa volta aqui até o circuito ser desligado. Fica fazendo do mesmo jeito que como a gente mostrou com a figura anterior, correto? Se eu fosse colocar um interruptor, eu poderia colocar um interruptor, mas antes disso eu vou mostrar o seguinte, que o resistor eu posso colocar tanto do lado negativo como do lado positivo que o LED vai funcionar, tá? Vou colocar do lado de cá agora. As cores servem apenas para arrumar mais o circuito, mas não tem, se você não mudar a cor não tem problema não vai atrapalhar no funcionamento. Mas é bom que deixe o vermelho positivo como vermelho e o negativo como preto para ficar mais arrumado. Funciona também do mesmo jeito, tá vendo? A única forma que não vai funcionar ou vai queimar o LED é se eu não usar o resistor
e usar uma tensão maior do que 2 volts, ou eu fazer o seguinte, eu ligar o LED ao contrário. Veja só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ligar esse lado no lado de cá, eu vou trocar aqui a polaridade, certo? E vamos simular. Apesar de ter a tensão aqui, ter o resistor, mas está ligado errado o LED, ó. Então ele não queima, mas não funciona. Certo? Porque ele tem aqui esse lado tem que ser o negativo e esse lado o positivo. E está trocado. Aqui é o negativo, ó, está ligado no positivo. E o positivo do LED está ligado no negativo. Certo? A forma correta é essa que a gente fez aí anteriormente. Beleza? Se eu quisesse colocar o interruptor aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui eu tenho um interruptor. Eu tenho aqui esse botão, que ele é um tipo de interruptor também, só que vocês vão ver como é que ele funciona. Eu vou aproveitar para mostrar logo. Eu vou pegar, a gente vai utilizar muito esse botão aqui. A gente pode usar esse ou esse. Esse aqui se aplica mais àquela primeira situação que a gente, aquela primeira ilustração que a gente fez, certo? A gente vai usar esse daqui. A gente vai usar apenas dois pinos dele. A gente vai tirar aqui, vou colocar aqui desse lado. Esse outro aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente está simulando e o LED está apagado porque o interruptor está aberto, né? Está desligado. Quando eu clicar nele, o LED vai acender, mostrando que agora tem circulação de corrente. Certo? Então o interruptor ele faz o controle, ó. Eu consigo desligar e ligar o circuito. Fechar o circuito, abrir o circuito. Então quando eu abro aqui, os elétrons eles não têm mais o caminho, não. O circuito está aberto, né? Eles vêm aqui pelo fio preto, passa pelo resistor, passa pelo LED, chega até aqui, desse lado do interruptor, mas não tem como passar para o outro lado para encontrar pilha. Então não tem circulação de corrente. Então ele desliga. Quando eu ligo aqui o interruptor, eu fecho o circuito, o LED funciona. Então isso aqui é igualzinho o circuito que a gente fez, que a gente ilustrou lá como os carros de Fórmula 1, ó. Ele fica aqui circulando a uma velocidade de 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz, certo? Esse é o nosso primeiro circuito. No nosso próximo vídeo, a gente vai fazer a utilização de outros componentes que tem aqui. Vamos usar esse interruptor aqui, ele é com retenção. Vamos usar um outro tipo de interruptor. Ok?